E aí pessoal, então hoje vamos dar continuidade no último post barra aula a gente aprendeu a como colocar a nossa API no ar e ela está aqui no ar, né, como a gente viu na última aula. E hoje a gente vai aprender a conectar ela no nosso front-end, né. Então para começar a gente precisa baixar uma extensão chamada Axios, tá? E no caso vocês podem instalar ela dando npm install Axios. Ou se vocês estiverem usando Yarn que nem eu, Yarn add Axios. E aí, a gente vai esperar carregar e assim que carregar eu volto. Prontinho, agora que o Axios instalou, a gente vai vir aqui no src e a gente vai criar uma pastinha chamada Services. E aí aqui dentro de Services a gente pode criar um arquivo chamado api.js. Tá, o que acontece? O Axios, o que é o Axios? Ele é uma biblioteca que vai permitir a gente fazer a comunicação, né? Então, quando a gente for usar os métodos de requisição, a gente vai utilizar o Axios. A gente aprendeu anteriormente que a gente poderia utilizar o fetch, que ele já vem por padrão nos navegadores, a gente consegue utilizar para ele se comunicar, né, com o nosso back-end. Mas a gente vai utilizar o Axios porque ele tem uma função muito interessante. A gente consegue colocar dentro dele uma URL base. E aí, de acordo com a nossa necessidade, a gente só precisa passar qual o caminho, qual a rota que a gente vai estar entrando, em vez de digitar todo o endereço, né? Então, para isso, vamos começar importando o Axios aqui, dentro de Axios. E aí a gente pode criar uma constante chamada API e vamos igualar aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Axios, né, que a gente acabou de criar, e a gente vai dar um método chamado create. Que dentro dele a gente vai passar um objeto, e esse objeto ele vai receber essa propriedade aqui chamada base URL. O URL tem que estar maiúsculo desse jeito, tá? E aí aqui a gente passa dois pontos, desculpa. E aí aqui a gente pode passar qual é o endereço da nossa API. No caso, esse aqui. Pronto. Pronto, fazendo isso, a gente não precisa dessa barra. Fazendo isso, agora a gente pode exportar a API. Export default API. Pronto, com isso a gente já consegue ter acesso. Yarn e start. Vamos dar um yarn start aqui. Com isso a gente já consegue ter acesso à nossa API. Então, para começar, dentro de posts, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, vai estar abrindo aqui no localhost, né, nossa aplicação. Mas aqui dentro de posts, inclusive, por que posts está com o nome header, meu Deus? Header e header está com o nome header. Olha só. Vamos mudar, né? Posts. Posts. Pronto. E aí aqui, se isso tiver... não sei porque que estava acontecendo. Ah, porque eu importei posts. Tá certo agora. Quer dizer, vai continuar certo. Eu só estava errado o nome mesmo lá. Enfim. E aí aqui dentro, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente precisa chamar a nossa API aqui dentro. Para a gente fazer isso, a gente precisa usar uma função que o React permite, que é um hook, que é o hook do useEffect. Para isso a gente precisa importar ele. Para importar é simples, vírgula, passa aqui umas chaves, né? E aqui dentro a gente passa um useEffect. E eu vou aproveitar e passar aqui também um useState, que a gente também vai utilizar. Então, a gente vai usar uma das funções mais legais que o React tem, que são os hooks, que ele foi implementado tem mais ou menos um ano, talvez um pouco mais. Mas enfim, o que acontece? Para a gente utilizar o useEffect, é simples. Precisa chamar ele, useEffect. E a gente, pronto, chamou ele, beleza. Aqui dentro a gente precisa passar duas coisas. Uma arrow function. E dois, a gente precisa passar essas chaves, não é... eu sempre esqueço o nome disso. Mas enfim, a gente precisa passar esse negócio aqui. E aí, pronto, ele vai ter essa formatação. O que acontece? A gente vai executar uma função, tá, aqui dentro. Então, para isso serve a arrow function. Sempre que esses símbolos aqui mandarem. E aqui dentro dele a gente pode passar, por exemplo, uma constante, ou seja, sempre que uma constante mudar. Se a gente deixar vazio, ele está dizendo assim, ó, execute essa função assim que a página abrir, assim que, tipo, montar a nossa página. Então, se a gente deixar vazio, isso vai acontecer. Então, agora aqui dentro a gente vai criar uma função, tá? Uma function, só que tem um detalhe, a gente precisa criar uma função assíncrona, porque a gente vai ter que esperar esse recebimento da API, então a gente precisa usar o assíncrono para isso. E aí a gente vai chamar, por exemplo, get API, e a gente vai executar o quê?
A gente vai agora chamar a nossa API, lembra? Só que para isso a gente precisa importar, tá? A API. Então a gente vai importar a API from, e aí no caso a gente tem post, a gente precisa voltar de novo, vai em service, e aí a gente importa a API. Prontinho. Então a gente já tem a API. E a gente vai fazer o método get. Aí a gente tem que fazer o método get de qual rota? Olha só que interessante. Se eu não me engano era sync, né? Não, era view. Era view. View. Pronto, a gente vai fazer dessa rota view. Então a gente precisa passar aqui um view, né? Assim. E pronto, a gente fez o get e tal. Ah, tá. A gente pode fazer o seguinte, para a gente guardar isso aqui dentro de uma constante, seria interessante a gente botar constante. Eu vou chamar ela de response, né, res. E aí, como a gente está usando a função assíncrona, a gente tem que usar o await. Então, await. Pronto, então, o que vai acontecer? Essa função aqui, ela só vai ser executada quando isso aqui conseguir receber o que a gente precisa receber, tá? Então, ele vai esperar esse recebimento e só vai continuar quando ele receber. E agora a gente precisa chamar a nossa função. Get API. A gente poderia usar o método then, tá ligado? Tipo, chamar tipo api.get e eu chamava then.then. E aí aqui a gente poderia botar uma response, arrow function, mas eu não gosto de fazer desse jeito, eu acho assim mais simples, então a gente vai utilizar assim. Pronto. Pegando essa API, o que vai acontecer? A gente vai ter essa console.log, só pra gente dar uma olhadinha. Opa. O console log tem que ser aqui dentro, né? Porque se você está botando dentro de uma função, ele não tem como acessar essa função se ele estiver fora do escopo. Então, para a gente acessar essa função, a gente precisa botar tudo aqui dentro mesmo. Então tá, agora se eu salvar vai dar tudo certo. E aí, vamos ver. Notem que a gente recebeu a resposta, só que reparem que ele vem com config, data, headers. A gente só quer o data aqui, ó. Notem que a gente só quer essa informação aqui. Então a gente dá um response, ponto, data. Prontinho. Aí agora sim a gente vai ter o nosso objeto, né, nosso array de objetos com os posts. E aí, aqui que entra. A gente tem esse response.data e a gente precisa colocar ele dentro de algum lugar que tem um acesso global. E aí aqui vai entrar o useState, outro hook muito importante. Então, para a gente fazer ele funcionar, é bem simples. A gente precisa criar uma constante. Dentro dela a gente vai ter um array. E aí a gente vai passar um igual, useState, chama ele. E aqui dentro a gente precisa inicializar ele com algum valor. No caso, aqui a gente vai chamar então, por exemplo, de posts. E a gente tem que passar um outro valor que é o getPosts. Então o que vai acontecer é o seguinte. Esse segundo valor ele é responsável por setar o valor desse posts. E esse posts ele é o valor em si. Entendeu? Então sempre que a gente quiser atualizar ele, a gente vai ter que usar esse getPosts. E aqui dentro a gente pode passar um valor para começar. A gente pode passar, por exemplo, 0, a gente pode passar um string, a gente pode passar um array, a gente pode passar um objeto. No caso, a gente vai estar recebendo um array, né? Então a gente pode iniciar aqui com um array, vazio mesmo. E vamos ver. Agora a gente precisa setar esse valor. Então a gente vai usar o getPosts. Vamos substituir aqui por esse console log. Pronto, a gente sabe agora com certeza que esse posts ele está com esse valor que a gente recebeu, com esses arrays, tá bom? Prontinho. E aí agora que a gente tem esse array, a gente pode fazer um loop dentro dele, tá? E aí nesse loop a gente pode pegar essas informações e colocar dinamicamente.